Nessa aula de Power BI, nós vamos aprender a criar duas medidas DAX. Uma é a massa salarial, nós vamos aprender a calcular o total de gastos por mês que a empresa ou a organização tem com os seus funcionários. E para isso nós vamos ter que criar uma fórmula DAX para isso. E nós vamos também aprender a criar o Red Count, que são os números, o número atual de funcionários da empresa que estão trabalhando, que se encontram ativos. E para isso também nós vamos ter que fazer alguns cálculos utilizando o DAX. E eu já incentivo vocês a se inscreverem nesse canal, porque esse canal é um canal 100% focado em Power BI. E aqui nesse canal eu entrego ouro. E também eu incentivo vocês a conhecerem meu curso de Power BI, vindo aqui embaixo, que é um curso bem completo, com certificado. E o meu nome é Bruno Melo, maratonem esse canal e vamos para o vídeo. Agora nós vamos colocar a mão na massa e nós vamos criar a medida de massa salarial e a medida de headcount. Para cá, para nossa dashboard. E bem aqui eu já tenho uma medida criada, uma pasta de medida, e bem aqui eu vou apertar com o botão direito. Em cima de medida, eu vou escrever em nova medida. Então, primeiro nós vamos criar a massa salarial. Então, primeiramente, eu vou vir bem aqui, vou escrever massa salarial é igual calculate. E aí eu vou apertar agora Shift Enter para pular para baixo, para cá, para a segunda linha. E por que eu utilizei o calculate? Porque nós vamos calcular utilizando um filtro. Queremos utilizar filtros. Então, bem aqui eu vou apertar o Sum, que é para somar. Vou colocar aqui Sum. E agora, o que eu quero somar? Eu quero somar o valor salarial eu já vou mostrar para vocês bem aqui, ó. O que eu quero somar? Bem aqui, fica mais fácil de entender. Então eu vou clicar em F contrato e para cá tem o valor aqui, valor salário. Isso daqui é uma tabela nossa, é uma tabela de contrato dos funcionários, e bem aqui mostra o salário que cada funcionário ganha, bem aqui em valor salarial. Só muda aqui o que acontece. Bem aqui em tipo de contrato, vão ter os que estão empregados e vão ter, se eu for lá para baixo, eu vou encontrar, deixa eu só clicar bem aqui. Ó, eu vou encontrar aqui, ó. Ó, bem aqui, na verdade, bem aqui em situação. Bem aqui em situação, eu vou encontrar se o funcionário ele ainda está trabalhando ou ele está demitido. Ó. Se tiver aparecendo aqui demitido, é porque ele não está mais trabalhando na organização. Então, esses valores daqui, do valor salário, ele não vai contar toda vez que estiver aqui demitido. Então, é basicamente isso. Dessa forma, nós vamos conseguir descobrir qual é a nossa massa salarial. Somente porque a massa salarial é somente dos funcionários que estão ativos, ou seja, que estão trabalhando. Os demitidos já não vão contar mais, porque a empresa não está pagando mais o salário deles, já foram demitidos. Então, notem que todos esses daqui, ó, eles ainda estão trabalhando. Tem uns que estão de férias, outro licença maternidade, mas os únicos que nós queremos remover são os demitidos. E deixa eu só aproximar aqui. São esses bem aqui, ó, demitido. Para que nós possamos, se eu remover todos os demitidos, todos os valores da massa salarial que os funcionários foram demitidos, calcular, com a exceção dos demitidos, o que vai acontecer? Nós vamos ter a massa salarial, ou seja, aquele valor que a empresa está pagando para manter os funcionários. Então, eu vou voltar aqui na nossa medida. Agora que eu já expliquei essa parte, vai ficar mais fácil de entender. Então, bem aqui eu vou colocar F contrato. Eu vou escolher aqui a situação. Vou fechar aqui. O que eu estou falando aqui para o Power BI? Que eu quero somar todas as... Desculpa, não é situação. Do F contrato, quero o valor
salário. Cadê? Aqui embaixo. Valor salário. Ou seja, eu estou falando aqui pro nosso Power BI e eu quero que ele faça o cálculo, ou seja, que ele some todos os valores, eles estão nessa coluna aqui, que é o valor salário, né? Aquele valor que eu mostrei para você, aquela coluna de valor salário, onde tem os salários dos funcionários. Quero que ele calcule todas aqueles valores que estão naquela coluna, e mais especificamente na tabela F contrato. E agora eu vou colocar o filtro. Vírgula, Shift Enter, só tirar aqui. E agora bem aqui eu vou colocar o F, de novo o F, contrato. E bem aqui embaixo que eu vou colocar a situação. Apertar Shift. Que bem aqui embaixo eu vou falar para ele que eu quero que ele faça, ou seja, seu filtro. Eu quero que ele faça esse cálculo aqui do valor salarial somente dos funcionários que na tabela F contrato e na coluna situação, que é aquela onde está mostrando que se é demitido, ou se está trabalhando, se está de férias, eu quero que ele. Ó, eu coloquei aqui o sinal de maior e menor. Eu quero que significa que eu quero pedir para o Power BI que ele filtre apenas os valores que eles não estão escrito a palavra demitido. Então ele só vai fazer os cálculos daqueles que tiverem escrito a palavra demitido. Então eu coloco esse sinal aqui. Eu vou colocar aqui aspa. Aqui, aspa. Eu vou escrever demitido. Então ele vai fazer o cálculo somente dos funcionários que estiverem trabalhando, ou seja, todos aqueles que tiverem sido demitidos ele não vai calcular, tá? Por isso que eu coloquei isso aqui. Ele fazer o filtro, ou seja, fazer o cálculo, filtrando apenas, ou seja, fazendo a soma apenas dos funcionários que não estão demitidos, não se encontram demitidos. E aí eu vou apertar Shift Enter e bem aqui eu vou fechar o parêntese. E eu posso apertar Enter. E aí se eu vier bem aqui e arrastar o meu... Só fecha aqui. E arrastar o cartãozinho aqui. Eu vou vir bem aqui, massa salarial, e vou jogar aqui ó, em adicionar dados. E aqui eu vou ter o valor da minha massa salarial, ou seja, quanto é que a empresa, a organização, ela paga por mês para os funcionários, no total, de salários para os funcionários. Aqui é a minha massa salarial. Agora eu quero calcular o headcount. Mas para isso eu tenho que tenho que criar outras duas medidas. Eu tenho que descobrir a minha contratação, minha quantidade de funcionários contratados e a quantidade de funcionários demitidos. Então, para isso, eu vou criar mais outras medidas. Eu vou bem aqui com o botão direito, vou clicar em nova coluna não, desculpa, nova medida. Bem aqui eu vou escrever contratações. Contratações. Igual. E bem aqui count rows. E vamos usar isso aqui, o count rows, e ele vai nos permitir contar, deixa eu só escrever aqui o F contrato. Count rows vai nos permitir contar a quantidade de linhas da coluna F contratos. Então, da coluna não, desculpa, da tabela F contrato. Que é essa tabela aqui que nós estamos focando nela. Deixa eu aqui. Essa bem aqui. F contrato, ou seja, ele vai vir bem aqui nessa nossa tabela e vai contar a quantidade total de número de linhas. Por que eu pedi para ele contar a quantidade total de número de linhas? Para que nós venhamos descobrir as contratações. Porque bem aqui, ó, fala os funcionários. Todos os funcionários que a empresa um dia já contratou. Tanto aqueles que já estão demitidos e quanto aqueles que ainda estão trabalhando. Então, bem aqui. Um código do funcionário. Então, bem aqui, se ele contar todas as linhas dessa nossa tabela, ele vai descobrir a quantidade de funcionários que essa empresa um dia teve. Então, eu vou vir bem aqui, clicar de novo no cartão, jogar para
Tá? E eu vou jogar aqui dentro a contratações. Então agora nós temos noção da quantidade de funcionários que foram contratados. Você bem aqui, ó. Contratações, daqui é o total de funcionários que foram contratados ao longo da existência da empresa. E agora nós vamos para a segunda medida. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em nova medida. Em medida, desculpa, eu vou clicar em nova medida, bem aqui. Agora nós vamos criar uma medida de demissões. Demissões. Pronto. Bem aqui nós vamos utilizar o Calculate. Por que o Calculate? Vocês se lembram? O Calculate vai nos permitir criar filtros. Ou seja, fazer o cálculo, a soma, criando filtros. Então, bem aqui eu vou colocar a expressão, no caso seria essa nossa fórmula aqui DAX. Coloquei que é, desculpa, essa medida DAX, que é a medida de contratações. Então, bem aqui eu vou colocar contratações, vai mostrar o total de funcionários da empresa. E vou colocar uma vírgula e Shift Enter para vir para cá para baixo. Só tirar isso aqui para ficar mais fácil, tá? E agora eu vou colocar a coluna que eu quero que ele filtre. Ou seja, ele vai fazer o cálculo e vai somar todas as... Vai nos dar aqui o valor das contratações. Mas ele vai nos dar esse valor de acordo com o filtro. Nesse filtro vai ser... Vou escrever aqui. Vamos filtrar de acordo com o F. Contrato... aqui, situações. De acordo com a tabela F contratos e a coluna situações, eu vou colocar aqui um igual, aspa, demitido. Pronto. Eu vou apertar Shift, Enter e vou fechar aqui. Então, o que acontece? Ele vai contar, eu pedi pro nosso Power BI, através dessa fórmula DAX, para ele contar, né, todos os funcionários, nos dá o valor de todos os funcionários, com exceção daqueles que dentro da tabela F contratos, da coluna situação, forem iguais a demitidos. Ou seja, ele vai apenas nos dar a quantidade de funcionários demitidos. Então, eu aqui fora, eu vou fechar bem aqui. Eu vou clicar para criar um novo cartão. Opa. Ficar fora aqui. E agora eu vou clicar para criar um novo cartão aqui. Vou colocar bem aqui. E eu vou arrastar demissões. Vou jogar bem aqui demissões. Pronto. Também aqui nós temos a nossa contratação e a nossa demissão. Eu vou jogar bem rápido aqui um cartãozinho bem aqui. E bem aqui nós vamos querer que esteja as nossas... Nesse cartão nós queremos o nosso headcount. Então por que eu coloquei ele um do lado do outro? Eu vou mostrar para vocês. O seguinte. Eu aqui fora. O que acontece é o seguinte. Nós vamos ter que fazer uma subtração. Se eu vier bem aqui e subtrair, ó, o número de contratações, ou seja, o total de funcionários da empresa, que a empresa já teve um dia, menos o total de funcionários demitidos, o que vai acontecer? Nós vamos ter bem aqui o total de funcionários ativos. O total de funcionários. Você subtrair o total de funcionários que a empresa já teve um dia, menos aqui o total de funcionários demitidos. Nós vamos ter a atual quantidade de funcionários que hoje nós temos na empresa trabalhando, que é o nosso headcount. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma nova medida DAX, em que eu vou subtrair, tá? Eu vou subtrair a contratação e a demissão, para que dessa forma eu venha ter
o meu headcount bem aqui, o meu total de funcionários da empresa que estão trabalhando atualmente. É o que nós vamos fazer agora. Vou clicar bem com o botão direito em medida. Vou clicar em nova medida. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Agora, bem aqui, eu vou escrever o seguinte. Head count. Bem aqui eu vou colocar um igual. Contratações. Bem aqui um menos. E demissões. Então, bem aqui eu tenho o head count, que é o total, que vai ser o total de funcionários que estão trabalhando. Mas para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair as contratações. Aqui. Tem que subtrair as contratações aqui, menos as demissões. Ou seja, esse menos esse. Um menos o outro. E aí, eu vou clicar aqui fora. E aí, bem aqui eu vou arrastar o meu headcount. Vou jogar aqui dentro, em dados. Aqui dentro de dados, onde está escrito adicionar dados. Não, não é aqui não. Eu vou clicar primeiro aqui. Ele tem que estar selecionado. E eu vou arrastar o headcount para cá, para campus. Daqui. Esse daqui é o nosso headcount. Então, nós finalizamos, deixa eu só ajeitar aqui, essa aula aprendendo a criar a massa salarial e o headcount. Mas para criar o headcount, nós tivemos que também aprender a criar, a descobrir a quantidade de contratações e a quantidade de demissões. Então, essa nossa aula finaliza aqui. Se esse vídeo ajudou vocês, já peço que vocês deixem um like, comentem para ajudar o canal, para ajudar o vídeo a se propagar. E o meu nome é Bruno Melo e esse canal é um canal focado em Power BI. Então, aproveitem para maratonar, que vocês vão aprender muito. Então, até a próxima.